Olá, eu sou Heber Juncker, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos falar sobre o porquê muitos discípulos abandonaram Jesus. Mas antes de entrar no tema de hoje, se você é novo aqui ou tem nos assistido nessa série chamada Evangelho de João, mas ainda não se inscreveu no canal, te convido a se inscrever agora e já ativar o sininho de notificações, assim quando eu postar um novo vídeo você seja notificado. E já aproveite para deixar o seu like. Quanto mais likes, mais o YouTube entende que esse vídeo é relevante e é importante e deve ser divulgado para mais pessoas. Vamos lá então. Vimos nas devocionais anteriores as declarações fortes e radicais de Jesus sobre quem ele é, sobre o propósito de Deus para a humanidade através dele. Mas aquela multidão que tinha muitos discípulos de Jesus, talvez alguns líderes religiosos e interesseiros, eles não gostaram e não entenderam o que Jesus disse. E por isso, muitos o abandonaram. Os versículos 60 até 64 desse capítulo diz o seguinte: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. Dura essa palavra, não é? Eu poderia dizer que é duro de aceitar e duro de entender. Bom, sem dúvida, esses discípulos acharam as palavras de Jesus um pouco misteriosas, mas talvez as partes que eles de fato entenderam eram realmente perturbadoras para eles. Jesus compreendeu a ofensa que muitos dos seus ouvintes sentiram em suas palavras. Contudo, ele não mudou a palavra ou se sentiu culpado por tê-la falado. O objetivo de Jesus sempre foi agradar ao Pai que o enviou. Por isso, não se preocupava se suas palavras agradavam o público ou não. Se essa fosse a sua preocupação, ele teria instantaneamente voltado atrás no que acabou de falar, vendo que seu público ficou ofendido e escandalizado. Jesus também não se retratou. Na verdade, ele os desafiou e confrontou mais ainda. Mas olha só, vemos aqui que muitos deles se escandalizaram com as palavras de Jesus. Mas se escandalizaram com o quê? O que ouviram de Jesus que provocou esse tipo de sentimento? Jesus diz a eles que obras eles deveriam realizar, que é, primeiro, crer naquele que Deus enviou. Possivelmente eles acreditavam que a salvação era ganha pelas boas obras, por praticar os mandamentos, algo não muito diferente de hoje em dia, não é? Mas Jesus declarou que basta crer nele. Segundo, que ele é o pão que desceu do céu. Eles achavam que seguir Jesus é a garantia de comida para todos os dias, citando a multiplicação dos pães e peixes. Mas Jesus deixa claro que eles precisam buscar o pão que desceu do céu, pois este é permanente e eterno. E ele é o pão que desceu do céu. E terceiro, que é Deus quem nos atrai a ele. Jesus disse: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Portanto, não é por ser judeu ou por praticar boas obras que conseguimos atrair a Deus. Não funciona assim. Isso só acontece porque Deus tomou a iniciativa de vir a nós através do seu Filho. Foi Ele que nos atraiu a Jesus. Jesus também falou nesse capítulo sobre ressurreição, sobre vida eterna, sobre comer do pão que desceu do céu, etc. Tudo isso, se for entendido apenas racionalmente, intelectualmente, significa que não entenderam nada que Jesus falou. Por isso se escandalizaram e o abandonaram. E Jesus disse: que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? Eu poderia dizer que Jesus estava aqui dizendo o seguinte: se tudo isso escandalizou você ou ofendeu você, o que você vai pensar quando me ver em glória e ter que responder a mim em julgamento? É melhor ficar escandalizado agora e superar isso do que ficar escandalizado naquele dia, entende? Pois Jesus ainda diz a seus discípulos que o seguinte: o Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Isso poderia muito bem ser a declaração tema para todo esse discurso de Jesus. Ele continuamente os chamou, e a nós também naturalmente, para colocarmos o coração e o foco nas realidades espirituais, não nas coisas terrenas e materiais.
Bom, fica claro para mim também que Jesus nos dá um ensinamento de como não racionalizar as coisas espirituais, as coisas sobrenaturais. Como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. 1 Coríntios 2, verso 14. Estão entendendo? Possivelmente a gota final para alguns discípulos abandonarem Jesus teria sido comer a carne e beber o sangue dele. Isso escandalizou muitos discípulos, principalmente porque a forma deles entenderem era apenas com a mente, com a razão. E naturalmente isso causa grande escândalo, correto? E Jesus ainda diz, contudo, alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. Essas palavras de Jesus me fazem pensar que existe entre o povo de Deus aqueles que não creem de verdade em Jesus, aqueles que se escandalizam por não entender as palavras de Jesus, pois são muito racionais e não permitem espíritos de Deus lhes ensinar, e aqueles que traem, pois estão mais interessados naquilo que a religião pode proporcionar do que em obedecer a Jesus e suas palavras. Em qual desses você se encaixa? Espero que nenhum. Os versículos 65 até 66 revela a razão pela qual muitos discípulos abandonaram Jesus. Preste bem atenção aqui nesses versículos. E prosseguiu. É por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus foi firme aqui diante dos questionamentos dos judeus e até dos próprios discípulos que disseram, dura essa palavra, quem pode suportá-la? Aí diante da evasão e abandono de muitos, Jesus olha para os seus discípulos, aqueles que eram mais próximos, os 12, e lhes diz, e vocês também não querem ir? Eu imagino a tristeza de Jesus neste momento. Talvez alguns inimigos de Jesus imaginaram que ganharam a batalha contra ele, pois muitos o abandonaram. Agora Jesus foi deixado apenas com os 12 discípulos mais próximos naquele momento. E talvez eles também fossem embora. Agora essa palavra me ensina algo muito importante aqui. Eu creio que precisamos aprender a agir como Jesus agiu. Ele não encorajou pessoas a segui-lo por motivos errados, por motivos materiais e temporários. Segui-lo não significava melhorar de vida, hein? E tem mais uma coisa, precisamos entender que para aqueles que vêm com esses pensamentos, pode significar que eles nunca foram dados ou encaminhados pelo Pai para seguir os passos de Jesus. Sério isso. Jesus me ensina aqui uma das coisas que ele mais preza, que é a fidelidade ao Pai. Ele não se preocupa com os números, mas com a fidelidade ao Pai. Para ele, o mais importante é a sua relação com o Pai, é seguir obedecendo o propósito e a vontade de seu Pai, assim como ele fazia. A devocional de hoje nos convida a crer nas palavras de Jesus, pois somente elas podem transformar nossas vidas e nos garantir a vida eterna. E como disse Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Pedro, falando aqui pelos 12 discípulos, fez uma das declarações mais maravilhosas de fé, que precisa estar muito forte em nossa boca também. Ele reconheceu Jesus como Senhor nessa frase. Ele reconheceu Jesus como alternativa, apesar das dificuldades. Ele reconheceu o valor das coisas espirituais mais do que os desejos materiais e terrenos daqueles que o abandonaram. Ele reconheceu Jesus como o Messias de Deus, como o prometido. Estão entendendo? E aí o versículo 70 a 71, Jesus respondeu o seguinte, não fui eu que os escolhi os 12? Todavia, um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Quero terminar essa devocional te perguntando o que mais Deus falou com você aqui nessa palavra, nessa devocional. Compartilha aqui com a gente. Deixa aqui nos comentários aquilo que Deus mais falou com você. Sabe? Deus falou muito comigo nessa palavra, principalmente com a declaração de Pedro que diz, Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna.
Bom, se esse conteúdo aqui te abençoou, deixa o seu like, manda o vídeo para todos os seus conhecidos, tá bom? E na próxima devocional vamos começar o capítulo 7 de João. Eu vou falar sobre Jesus numa festa de Jerusalém, tá bom? Você não pode perder esse devocional. Que Deus te abençoe nesse dia.